Bom dia, paz seja convosco. O que Deus espera das esposas? Eu estou aqui nessa manhã para fazer mais uma live para a glória do Senhor Jesus, trabalhando esse assunto aí de casamento, né? De mulheres, assunto das mulheres, assuntos femininos, né? Trazendo luz sobre essa área de família, a importância dos relacionamentos familiares. Hoje eu vou ter uma amiga muito querida aqui comigo, a pastora Simone, vai estar aqui comigo e a gente vai estar falando desse tema. É o que Deus espera das esposas. Você já pensou nisso? O que Deus espera do seu relacionamento conjugal e o que Deus espera de você como mulher, como esposa, como mãe, como filha, são muitos aspectos, não é? Mas antes de iniciar essa live, eu quero estar orando, apresentando a Deus esse tempo e quero também ler um texto antes de convidar a pastora Simone para estar aqui comigo. Diz assim Miqueias, capítulo 6, verso 8: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que o Senhor exige de nós. Se a gente parar para pensar, todo o Evangelho está descrito aqui nesse versículo. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. E isso também tem tudo a ver conosco, mulheres, esposas, mães, filhas. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Bom dia, queridas, a paz do Senhor. Eu quero fazer uma oração e depois nós vamos estar iniciando. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esse tempo, a vida da pastora Simone, a vida de cada mulher, Senhor, que vai estar aqui comigo nessa live, nesta manhã. Aquelas pessoas que estarão assistindo depois, onde quer que essa live for, Senhor, que o teu nome se revele, que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado, que o Senhor se faça presente, que o Senhor fale aos corações, Senhor. Basta uma palavra tua, uma única palavra tua é capaz, Senhor, de transformar a nossa história, de mudar tudo o que pensamos, de mudar, Senhor Deus, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras. Nós dependemos totalmente do Senhor, dependemos da ação do Teu Espírito, dependemos, Senhor, desta palavra que ela venha com clareza, que ela venha com unção, Senhor, porque a unção despedaça todo jugo. Então fala conosco, se revela, Senhor, se faça presente, vem ministrando aos nossos corações, quebra as cadeias, quebra os grilhões, Senhor, que muitas vezes foram estabelecidos lá no passado, na nossa vivência, Senhor, talvez com a nossa família, e até muitas vezes por causa da cultura desses dias, Senhor, que o Senhor se revele, que o Senhor se faça presente e que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai. Tudo para a glória do seu nome. O Senhor tem livre acesso às nossas vidas e a esse tempo que estaremos aqui, Senhor, compartilhando da tua palavra. Fala, Senhor, poderosamente ao nosso coração. Amém, amém. Bom dia, bom dia. Paz seja convosco. Bom dia, apóstolo Djalma. Bom dia, Ana Francisca. Bom dia, Gabizinha. Paz do Senhor. Vou convidar aqui a pastora Simone, né? Com a gente, você já pode enviar a live para suas amigas aí pelo aviãozinho. A live vai ficar lá, quando ela puder assistir, ela assiste, né? Então, envia aí para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares. Na hora de enviar também, você pode pegar o link e enviar lá no WhatsApp, né? Para suas amigas, para sua família. Bom dia, pastora Bom Simone. dia, bom dia. Paz do Senhor, tudo Amém. bem? Paz do Senhor, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você. Faz tempo que a gente não faz live juntas, né? Faz tempo. Olha só, e Deus preparou esse momento, né, pastora? Mudamos até o horário, né? Porque eu estava Verdade, fazendo live à noite, agora a gente está aqui de manhã. verdade. Gostoso de manhã, né, pastora? É gostoso. Mas ó, de vez em quando eu vou fazer umas à noite ainda, né? Porque para algumas pessoas participarem, às vezes é melhor à noite. Então, de vez em quando ainda vou estar fazendo à noite. E eu entendo também que à noite tem um público diferenciado. Então, eu vou fazer como o Espírito Santo mandar. Tem gente que é de manhã, tem gente que vai ser à tarde, tem gente que vai ser à noite. Não tem problema, a gente vai
vai fazendo, vai servindo, vai derramando, né? E Deus faz como Ele quer, Na não é? liberdade do espírito, né? Sem estar presa. Exatamente. Não precisa ter um jeito sempre igual. Não precisa. Vamos fazer conforme o Espírito Santo coordena. Ele quem manda e tá tudo Amém. certo. Amém. Glória a Deus. Pastora, eu estava aqui pensando de manhãzinha, estava pensando nesse tema, né? O que Deus espera das esposas. E eu mesma me perguntei para o Espírito Santo, falei, nossa, Jesus. Eu não pensei muito quando eu dei esse tema para a pastora, mas é um tema, não é um tema tão simples, não é? O Não, que Deus espera das esposas? é desafiador, né? Desafiador. Porque é uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Você suprir a expectativa do eterno, do Senhor. É, Embora o Senhor nos ampare, né, através da palavra, através do Espírito Santo, mas é de grande responsabilidade. E quando nós falhamos, cada pessoa corresponde de uma maneira. Existem aquelas pessoas que correspondem se arrependendo e voltando para o caminho. Mas existem aquelas pessoas que ficam prostradas, envergonhadas e ficam muito tempo naquele lugar. E isso é perigoso. Nós sempre vamos errar. É impossível, né, suprir essa expectativa em todo o tempo. Mas a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. E se não fosse assim, o próprio salmista diz, né, nós já teríamos sido consumidos. Então é buscar, errou, se deu conta, falhou, se arrepende, entra nesse lugar de arrependimento, se levanta e segue no propósito do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus ama os humildes, mas Deus abate os soberbos. Então a gente precisa ter isso sempre em mente. O acusador, ele é sagaz, ele conhece a nossa vulnerabilidade e ele fica lançando seta na nossa mente para que nós, muitas vezes, nos sintamos indigna, né? Ah, agora acabou tudo, mas não. O plano, o propósito do Senhor permanece. E se nós perseverarmos, nós vamos alcançar. é. Quando eu penso nesse tema, né? O que Deus espera das esposas, né? Eu acho engraçado, né? Porque diante de Deus nós somos filhas. Antes de ser esposa, nós somos filhas. E é o lugar mais precioso, o mais alto que existe em Deus é ser filho, e nós somos filhas, né? Então, apesar do tema falar, tá voltado, né, para casamento, ele tá voltado a evangelho, tá voltado a tudo que a gente vive com Deus, né? Tudo que a gente experimenta com o Senhor. Então, a diferença é que, como esposa, né, a gente tem alguns papéis a desempenhar. Então, traz aí uma mudança de atitude, de palavras, de posicionamento, mas não muda, né? É o evangelho puro, o evangelho pleno, né? É verdade? É verdade. Jesus disse, né? Uma coisa eu tenho para fazer, uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E assim somos nós. Dentro do papel esposa é a missão, né? E o cumprir a sua parte. No lugar da filha é o lugar do descanso, o lugar da comunhão, o lugar do ser cuidada. E o lugar do ser esposa, eu penso assim, é o lugar do adulto, da responsabilidade, de você enxergar que Deus te deu um propósito. Primeiro, né, você tem um propósito como filha, de ter a comunhão com o seu pai, de ter
o seu lugar de descanso nele, mas você tem um propósito: multiplicar e encher a terra, dominar, sujeitar. Tem o governo. E, e assim, né? Se nós seguíssemos a palavra, seria tudo mais leve, mais, mais fácil. Mas como muitas coisas já foram semeadas desde a queda, então a gente tem muitos conflitos e aí isso se torna difícil. E para cada uma de nós, em particular, há uma dificuldade. Porque quando o homem peca, o Senhor diz para a mulher que ele multiplicaria as dores do parto e que o desejo dela seria para o seu esposo. Então, dentro da alma dessa mulher, há um conflito. E esse conflito nasceu ali, no Éden. E ele segue. Agora, vai pensando esse conflito de geração em geração, né? Porque nós somos DNA dos nossos pais, né? Carregando o DNA das mulheres, pensando nas mulheres. Então, quantas feridas, né? Quanto machucado há dentro da mulher com relação a o seu desejo será para o seu esposo e ele te dominará. E o quanto isso se tornou difícil. Mas se nós nos sujeitarmos ao Senhor humildemente, submissamente, isso se torna mais fácil esse caminho para com o esposo. Fica mais leve. E nós que estamos aqui diante de uma sociedade que tem ditado, né, novas regras, os influenciadores, uma nova um novo formato, uma nova ideia, né? Uma ideologia, uma nova ideia. Então as pessoas querem mudar todas as coisas. É mais difícil. Contudo, nós temos o Espírito Santo em nós. E isso nos ajuda a cumprir aquilo que está nas Escrituras. Porque não é nada novo. É algo que está desde a fundação, desde a criação. O Senhor nos chamou para um lugar. Nós, mulheres, temos um lugar, temos uma missão que só nós podemos cumprir. Nenhum outro pode cumprir. O Senhor nos concedeu a missão de gerarmos e multiplicar. Então, o Gênesis diz que as mulheres seriam auxiliadoras idôneas. Então, ela seria submissa, auxiliadora, né? Sobre a missão fiel, idônea, mas com um propósito de gerar. Então, nós pegamos a semente que Deus deu para o homem e nós geramos essa semente. Aí, nos dias modernos, nos dias atuais, as mulheres querem fazer a função do homem em um pé de igualdade. Só que eu participei de uma live uma vez e a mulher dizia, né? Ela falou assim: quando a mulher quer participar no pé de igualdade, vamos numa carreira profissional, com o homem, ela tem muitas desvantagens. Por quê? Porque as mulheres são cíclicas. Tem o período menstrual. Então, muitas coisas em nós mudam e os homens não têm. Aí, as mulheres fazem o quê? Elas interrompem a menstruação. Só que elas vão alterando, né, o estado delas. Aí, ela disse, quando chega no casamento, a mulher, ela tem um sonho de ter um filho. E esse é um propósito de Deus. E aí, ela não está mais em pé de igualdade com o homem.
porque tudo nela é alterado, é mudado, e ela precisa sair desse mercado de trabalho para conceber, para dar à luz. Mas depois vem o quê? Vem a necessidade daquela criança, né? Daquele cuidado. Então ela precisa cuidar. É a missão dela. Ah, hoje nós temos, né, a indústria tem o leite em pó, tem muitas coisas, mas nós somos feitas para isso. Há um gozo, há um prazer, né? A ocitocina, o hormônio É, da alegria quando nós amamentamos. Então, esse é o lugar da mulher. E às vezes a gente vê as pessoas correndo atrás de muitas coisas que não preenche esse lugar. E fica aquele vazio. Então, feliz, né, da pessoa que entende isso e que desfruta disso com alegria, com prazer. Não que a mulher não possa, junto do esposo, ocupar esse lugar de governo. Então, eles podem ter, né, uma empresa, podem ter um negócio, ela pode ter uma profissão, mas chega um momento dela cumprir o propósito para o qual Deus a chamou, que é o de gerar. Só ela pode fazer isso, de cuidar, porque isso é o mais importante dentro de uma carreira profissional, dentro da maternidade. A maternidade é mais importante, porque a carreira ela pode delegar para uma outra pessoa, mas como que ela vai ter descendentes? Isso ela não pode delegar. Embora Sara achou que pudesse, né, pastora? é. Achou que alguém podia fazer aquele caminho, né? É. Alguém podia resolver o problema dela de ter um filho, né? Veja, ela é uma mulher, Deus deu uma promessa, promessa não se cumpria, não se cumpria, ela dá um conselho. E a mulher tem um poder de influência gigantesca sobre o homem, mesmo porque o Senhor a colocou do lado dele para isso. E aí ela dá um conselho para o marido dela. Ela fala: deite-se com a minha serva, gere um filho ali. E ela gera, a escrava, a serva, gera um filho, mas não substitui. Não é esse o desenho, não é esse o modelo de Deus. E aí, quando Sara concebe e caminha junto o filho da promessa com o filho da escrava, começa a acontecer alguns conflitos. E eu achei fantástico, porque, deixa eu pegar aqui a passagem onde Sara dá o conselho para Abraão. Aqui, Gênesis 21, 12. Pastor, enquanto você abre, vou falar uma coisa aqui com as irmãs, né? Você que Tá. está aqui assistindo a live, envia a live para suas amigas, para seus parentes aí, no aviãozinho aí, vai enviando, fica salvo ali no perfil, né? Das pessoas e depois as pessoas podem assistir, se elas não conseguirem assistir, ficar salvo aqui no meu perfil. Depois vai lá para o YouTube no meu canal, chamado Chave Mestra, Pastora Rita Balbino. Então dá para assistir depois também, tá bom? Pronto, pastora. Bom dia, Celinha, bom dia. Então, aqui, ó, vou ler primeiro Gênesis 16. Gênesis 16, 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Aí nós vamos para Gênesis 21, capítulo 12. Mas Deus lhe disse:
Não, vou no 11. Isso perturbou demais Abraão. Não, eu vou no 8 para o contexto. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaac e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Veja que quando Sara faz uma proposta para Abraão se deitar com Agar, isso não perturbou ele. Mas quando Sara pede para que ele dispense, isso perturba ele. E aí o Senhor, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se turbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir. Já imaginou? Deus poderia falar, não, desconsidera. Olha o que, né? Olha o conselho dela para o esposo. Não, o Senhor perdoa ela e fala para Abraão: atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Mas não fazia parte do chamado, da promessa de Deus. Então, nós não podemos substituir aquilo que é o propósito de Deus por um conceito que é nosso, por uma ideia que seja nossa. A nós cabe obedecer aquilo que Deus nos chamou. Muitas pessoas têm feito o que hoje, pastora? Nada contra, mas as pessoas substituem os filhos pelo pet. É. Não é? E é muito bacana você ter um animal de estimação, etc. Mas isso não pode substituir o plano de Deus, o propósito de Deus. O Você propósito estava de Deus. falando dessa questão da mulher, né, que você veio trazendo aí desde o início, né? Essa primeiro é uma desconstrução da mentalidade que as escrituras querem que a gente construa, né? Para as nossas vidas, porque tem a ver com aquilo que Deus está planejando fazer conosco e por toda a humanidade. Então a gente mesmo vai destruindo isso com as nossas atitudes, com as nossas decisões, né? Aí você chegou no ponto de falar, essa mulher, depois que ela já estabeleceu a carreira dela, ela já se formou, e glória a Deus por isso, tudo bem. Aí ela quer casar e ela quer ser mãe. Aí ela já fez tantos bloqueios, ela já desconstruiu tanta coisa, que quando esse filho chega, ela não consegue dar conta disso. É um conflito muito grande. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela tem o que ela queria, que era ter um filho, ela também quer aquilo que ela deixou ali paradinho por um tempo, enquanto está vivendo aqueles primeiros momentos da maternidade, né? Então, é por causa, claro que é por causa do pecado, a gente está sempre combatendo aquilo que Deus tem. E quando não está claro para a gente, quando a gente não tem quando a gente ainda não se entregou para Jesus, não conhece as Escrituras, a gente vai indo nessa direção. Mas depois que você conhece as Escrituras, você precisa fazer algo que você sempre fala, não é, Simone, que eu acho muito legal, que é arrancar. Você começa um processo de arrancar tudo que foi plantado, que não deveria ter sido plantado, para começar de novo a lançar novas sementes. Lá Jeremias, né, capítulo 1 de Jeremias, que eu acho tremendo, que é uma missão que tinha a ver com o chamado dele. Né? Você vai arrancar, você vai destruir, né? E depois você vai de novo. Eu achei engraçado que é 4x2, né? São É. 4 ações, você sabe bem, né? Você, até quero que você fale aqui para gente, 4 ações de destruir, de arrancar, de limpar, para 2 ações de construção. E isso é feito dentro de nós. E em todos os aspectos, né? Em todas as áreas da nossa vida, você começa a enxergar um antidesenho
que precisa ser arrancado. Nós pensamos assim, quando nós nos convertemos, está consumado. Deus já fez tudo, é só você tomar posse. E aí, quando você tenta colocar o que a palavra de Deus diz dentro de você, você não consegue. E aí você começa um caminho, é um caminho a techuvá, né? O caminho de volta ao Senhor. E nesse caminho você vai arrancando, desarraigando. Por quê? João Batista, ele diz o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Para que nós acessássemos o reino de Deus, é necessário arrependimento. O arrependimento é uma renúncia, é um arrancar. Para cada nível maior de reino de Deus em nós, algo precisa ser arrancado. Um nível maior de arrependimento se faz necessário. E as pessoas, às vezes, né? Mas quanto arrependimento, quanta renúncia. Mas por quê? Porque nós vamos enxergando que aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Senhor nos prometeu, não cabe dentro de nós. Nós não comportamos porque estamos cheios. E aí, conforme nós vamos enxergando isso e vamos andando nesse processo de arrancar, desarraigar, arruinar, despedaçar, né? Desconstruir. E vamos plantando aquilo que nós plantamos, tem espaço para crescer. Ele vai crescendo, vai frutificando, vai gerando fruto, você vai se alegrando e aí você vai arrancando, porque tem coisas que são fáceis de serem arrancadas. Né? Quando a gente pensa numa erva daninha, é algo ali fácil de você, né? Você tá ali na sua calçada cheia de concreto, aparece uma ervinha ali, você arranca, é algo fácil. Mas arruinar, despedaçar, são construções muito alicerçadas, muito profundas. Por exemplo, quando eu deixei o mercado de trabalho para ficar cuidando do meu filho, foi algo muito difícil. Muito difícil. Foi um acordo que eu fiz com meu marido, porque nós enxergávamos que o Senhor estava nos guiando nessa direção. Havia uma situação econômica mais estabilizada, a empresa que eu estava tinha fechado, eu trabalhava perto de casa e eu precisei trabalhar muito longe e eu ficava muitas horas fora de casa. Eu saía às 6h30, eu chegava em casa 9h20. Nossa. 9 e pouco. Meu filho tinha 1 ano de idade. Então, meu tempo com ele era muito pouco. E aí a gente tomou essa decisão. E foi muito difícil. Muito difícil. Porque, no meu caso, comecei a trabalhar muito cedo. Então, você é como se você precisasse se anular em vários De vez em aspectos. quando a sua internet está falhando, ó. Agora deu uma parada. E Repete para nós, pastora, porque a sua internet está dando uma falhadinha. Você estava falando de vez em quando. nós precisamos, a gente precisa se anular. Mas a questão não é somente de se anular, é trocar os valores. Então, é um momento de transição, de você arrancar alguns conceitos, alguns valores e plantar outros valores dentro de você, dentro desse modelo de Deus. E aí você começa a enxergar algo precioso fora do mercado de trabalho, algo de valor. Por quê? Porque dentro do mercado, você também despreza quem está em casa. Quem está em casa tem menos valor. Né? É como se eu fosse uma pessoa preguiçosa, uma pessoa relaxada. E aí você vai caminhando com Deus, e Deus vai trazendo um consolo, um conforto, e vai te fazendo enxergar o real valor disso.
Então, é, é uma questão, essa questão de arrancar, né? Nós tivemos aqui um testemunho em um dos grupos da pastora Rita, de uma mulher empresária, né? Alcançou um status grande dentro do mercado de trabalho, dentro da área dela, nos dias de hoje. Né? No meu caso, estou falando há muitos anos atrás, mas no caso dela, é algo recente. E o Senhor fez o quê? O Senhor foi arrancando, foi tirando ela desse mercado louco, de onde a mulher tem que se comportar como homem, né? A mulher não tem o seu ciclo. Então, a mulher é cíclica, então tem um tempo que a mulher se recolhe, né? O tempo que ela está indisposta, o tempo que ela tá bem. E aí ela sai desse mercado de trabalho, mas continua de uma certa maneira. Isso vai tirando, vai tirando, vai tirando. Que Deus é longânimo. Arrancando, arrancando, arrancando. Ele não arranca tudo de uma vez porque a pessoa não suporta. Mas você vê, aí depois que Deus tirou completamente ela desse lugar, o que Deus fez? Deus falou, ó, tudo isso, né, eu vou usar para a minha glória, mas de uma outra maneira. E aí o Senhor vai plantando algo celestial, algo do reino dos céus que glorifica ao Senhor, que possa ser usado, mas de uma maneira que ela possa cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo. Então, a princípio, ela falou: olha, eu vou sair dessa rotina maluca, onde eu tenho pouco tempo para minha família, e vou ficar aqui, mais perto de casa, mas vou continuar trabalhando. Aí você fala: não, fecha aqui também. Eu quero você 100% dentro de casa, entre aspas, mas com esse tempo para mim, para que eu possa fazer esse trabalho. E isso, né, aconteceu com essa mulher, aconteceu com você, aconteceu comigo, Sim, com as mulheres, né, que são contemporâneas do meu tempo, eu vejo. E quanto mais a gente guerreia contra isso, mais difícil é. E aí as pessoas podem dizer assim, mas eu preciso ajudar meu esposo, eu preciso desse recurso. Eu não estou dizendo ao contrário disso. Mas a palavra de Deus também diz o quê? Diz que as aves dos céus não plantam, né? Mas elas se alimentam. Que os lírios dos campos não tecem, não fiam, mas se vestem. Porque Deus cuida. E nós precisamos muitas vezes de uma situação dessa para provar desse cuidado, desse zelo de Deus para conosco. E para que, saindo dessa rotina maluca, nós possamos enxergar o propósito, o que Deus tem para nós, como mulher, como esposa, como mãe, né? O que Deus espera de uma esposa. eu, eu acho interessante que esse retrocesso, esse caminho de volta, né? Ele não é um caminho fácil, é um caminho de desconstrução, de desarraigar, de arrancar, né? A gente está lá em Jeremias 1:19, né? Eis que vos dou o poder, né? Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar e despedaçar, para arruinar, derrubar, para edificar e plantar. Olha só, são 4 por 2. 4 ações de arrancar, de limpar, né? E 2 para edificar, tal. Isso é uma coisa tão constante dentro de nós. Meu, eu já estou em casa há 28 anos, 29. E mesmo assim, de vez em quando ainda vem uns conflitos que eu penso, meu Deus, eu devia trabalhar, Senhor. E eu lembro que nesse processo, meus filhos pequenos ainda, muitas vezes, Deus tem muita paciência com a gente. Muitas vezes enviei os currículos, nunca tive resposta. Nunca, nenhuma das vezes.
eu tive resposta e Deus, assim, alguém me chamou para uma entrevista, nada, nada, porta fechada mesmo, né? Não foi fácil, foram muitas privações também, sabe? Mas nunca faltou nada. Deus nunca permitiu que faltasse nada. E agora, pastora, não sei se isso já está acontecendo aí no seu meio, aí, das pessoas que você conhece, algumas meninas recém-casadas, e elas estão fazendo esse caminho, porque elas estão entendendo de Deus que o Senhor chamou elas para estar em casa, para cuidar do seu casamento, para cuidar da sua família. É claro que, exatamente, Célia, é extremamente conflitante, né, gente? De repente não tem condições financeiras de fazer isso. É, Tudo é. bem, ninguém, não estamos aqui nem criticando, nem julgando nada, nós só estamos conversando sobre o assunto, como foi a nossa história e de algumas das nossas amigas que também já contaram, né, pra gente. E essas meninas são recém-casadas, são jovens ainda, e elas está muito claro para elas. Quer dizer, elas vão ter um trabalho a menos que nós. Ter prazer nisso, né? Que bênção, glória a Deus por Para mim isso. foi muito difícil, foi muito difícil. Trabalhava desde os 15 anos. Você Para mim ter que parar também. de trabalhar, você ter que depender do marido, você ter que esperar, você ter que falar que você vai fazer alguma coisa, que você vai comprar alguma coisa, que, olha, eu quero comprar um sapato. Você ter que dar essa satisfação. Por quê? Porque a gente foi criada, muitas de nós fomos, sim, criadas, ensinadas e educadas para ser totalmente independente, outras não foram criadas assim, mas a sua condição familiar apontava para esse caminho, Ou, não é? ou não foram criadas assim a condição familiar e a influência, né? Porque nós somos altamente influenciadas. E você começa a conviver ali com aquelas pessoas que pensam assim, que agem assim, você começa a tomar aí esse rumo também. Agora, E quem são nossos modelos, não é, Simone? Quem eram os meus modelos na minha faixa etária de 14, 13? Eram as personagens das novelas. E o que, que a gente via é, nas novelas? O é. que, que a gente via na Malhação? E as felizes, as bem-sucedidas, as descoladas eram as que iam contra. As casadas eram as caretas, né? As Sem quadradonas, propósito, né? Não tinha sem propósito na propósito. vida, né? Não tinha alegria, não tinha brilho. E quando a gente sai desse lugar, desse lugar de autonomia, de poder. É assim que a gente se vê. É assim que a gente se vê. E aí o Senhor faz um trabalho nos colocando de novo nesse lugar onde isso tem um brilho. Eu não tenho muito contato com pessoas que pensam assim, né? Como você disse, que já está vendo algumas pessoas olhando para isso. É mais fácil, menos dolorido, menos conflitante, e ela já pega ali, né? Porque hoje é fácil, você já sabe comunicar, seu marido já sabe, ele já sabe quais são as suas necessidades, né? Porque mesmo você casada, ele sabe, mas ele não tem ideia de quanto custa. Então, quanto custa o cabeleireiro? Quanto custa a depilação? Você faz pela sua conta e tá tudo certo. E aí você começa a ter que dar satisfação disso, É, de quanto custa isso, de qual o valor disso, de qual a real necessidade disso. Porque qual a necessidade? Não tem necessidade, só tem um desejo. Tem coisas que é assim, que são assim. Tem coisas que são necessidade. E a gente não vive só de suprir as necessidades, verdade. Ô, né? pastora, e é engraçado, né, que às vezes o que é importante para mim não é importante para o meu esposo. Então, eu falar que eu quero fazer uma hidratação no cabelo, talvez não seja uma coisa para ele, tá tudo ótimo com o cabelo. Mas para mim não tá. Então, aí já começa o quê? Um conflito. É muito difícil isso. E aí traz esse conflito para dentro da relação, né? Então há um ajuste a ser feito. E aí, quando você se submete, se sujeita, isso,
o valor disso que estava aqui, ele fica aqui. Porque nós vamos nos adaptando. E aí você fala, nossa, eu fiz uma tempestade no copo d'água. Por conta disso, por quanto tempo? Com questão de a gente ter um acordo, fica muito mais fácil. Então, né, dependendo, olha, tal mês, a gente tem um calendário lá, 12 meses, ó, nesse mês eu preciso fazer isso, porque eu já sei e tá tudo certo. E É aí, comunicação, né, Simone? comunicação. E a gente também vê a bênção de Deus, o prosperar, o multiplicar de Deus, quando Verdade. nós estamos alinhadas com a submissão a Deus e à palavra de Deus. Porque essa submissão nossa para com o nosso esposo é primeiramente para com Deus, como você leu em Miqueias, não é? E para com a palavra de Deus. Verdade. E aí a gente coloca Deus no lugar de número um, no lugar de cabeça. Porque quando nós temos essa possibilidade, nós andamos por conta, né? A gente faz e depois comunica. E quando Deus nos tira desse lugar, a gente faz o quê? A gente comunica para depois fazer. Então, primeiro a É, gente comunica, entra em acordo, depois faz. eu Eu, eu, demorei para aprender isso, hein, pastora? nossa, eu nunca vou esquecer. Parece uma coisa tão boba, mas isso ficou marcado para mim para sempre. Ah, a gente comprou a casa e a gente entrou na casa, compramos em fevereiro, a gente reformou e entrou na casa em junho. E aí eu parei de evitar para gerar. E eu fiquei grávida em novembro. Mas a gente precisava mobiliar a casa. E aí a gente foi. Eu estava grávida nessa época. Estava grávida. Isso foi em janeiro, novembro, dezembro, janeiro, 2 meses. 2 meses. Aí eu falei para ele, eu falei assim, ó, vamos colocar o box no banheiro? Pensa, um banheiro sem box. Eu falei, É, vamos todo colocar mundo sobrevive com banheiro sem box. Eu falei, vamos colocar o box no Mas é banheiro? difícil, mas todo mundo sobrevive. Pois é. Só que eu já tinha visto, já sabia qual que eu queria e tal. Aí ele falou, não, vamos esperar. E aí, o que eu fiz? Eu esperei? Lógico que não. Eu fui lá, comprei o box e mandei instalar. Aí ele falou assim, poxa, mas eu não pedi para você, para a gente esperar. Falei, ah, não, tal, não sei o quê. Tipo assim, o cara me induziu a fazer a compra. Fiz a compra. Eu fiz em 4 parcelas. Eu não sei o que aconteceu com o meu dinheiro. Eu não sei. Eu não conseguia. Olha, eu fiquei, se eu não me engano, 2 ou 3 meses sem dar o dízimo, porque meu dinheiro não, a minha conta não fechava. Meu Deus. E aí eu vi o preço da desobediência, sabe, de não estar. Isso me marcou Não está em acordo, né, Simone? profundamente. Não Meu está de Deus. acordo um com o outro. Isso é terrível. Meu, quando eu aprendi isso também, eu descobri o quanto eu regredi, quanto que o casamento, a relação do casal regride e a gente não consegue seguir em frente porque não entra em acordo no que vai fazer. E veja que, assim, é, ele não ficou jogando na minha cara. Ah, você fez isso? Não, mas isso pesou na minha consciência. Eu fiquei muito constrangida, muito constrangida. Então, meu filho fez 25 anos. Pense que isso foi, né, 25 anos atrás. Mas ali eu aprendi essa lição. Agora, também aprendi uma coisa. Muitas vezes ele fala não. Hoje, amanhã ele está fazendo. Então, eu também já sei como lidar com ele. Que também faz toda a diferença, né, pastora? É, Porque uma é. coisa é você ser casada há 30 anos, você já se conhece, outra coisa é um casal que começou agora, que está ainda estabelecendo, né, as coisas entre si e se conhecendo, porque isso também faz toda a diferença, né, pastora?
É. Então, mas naquele. Pensa, né? Você está dentro da minha história, né? Não. O que era não? Tipo, eu posso. Eu só, Não, você eu vai só falar pedi, não pra mim? eu só pedi por pedir. Mas, enquanto a gente tinha um propósito, que era de guardar o dinheiro, a gente seguiu, a gente prosperou, a gente foi abençoado. O Senhor fez além daquilo que a gente podia na época, porque o Senhor nos surpreendeu. E mais, por conta de uma coisa boba, que eu saí fora daquele acordo que a gente vinha tendo, sabe? E eu falei, aí, pensa, no final logo no final da gestação, eu queria cadeira de amamentar. Aí ele falou, pra que cadeira de amamentar? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mas eu quero uma cadeira. Aí eu pensei, não vou comprar a cadeira. A gente foi numa feira, né? Naquelas feiras lá de gestante. Aí eu fiquei brava, porque ele achou inútil a cadeira que era pra mim. Não era pra ele, era pra mim. Mas ok, mas eu vim embora, não comprei a cadeira. Aí passou não sei quantos dias, a gente foi ali, né, na Radial, onde fica, compramos a cadeira, mas eu não fui autônoma, porque eu já tinha pagado sofrido ali os 3, 4 meses amargos do box. Eu falei, não, agora. E aí, assim, a gente segue dentro desse acordo. É difícil, não é fácil, não. Agora, quantas vezes Deus fala não para nós, para nos provar? Eu não ouvi o que você falou. Passou uma moto aqui, um avião. Quantas vezes Deus fala não para nos provar? É, é E depois verdade. Deus faz? Não é verdade? A gente já não viveu isso com Deus. Então, É, o quanto dessa submissão é Deus trabalhando em nós para confiar a nós, para provar nossa fidelidade, para confiar algo maior. e normalmente, né, Simone, pelo menos na minha experiência, as coisas que eu tenho vivido, quando Deus fala não para mim, é porque depois o que está por vir é muito maior do que aquilo que eu estava pensando, do que eu estava imaginando. Então, hoje eu tô mais tranquila nessa questão. Quando Deus fala um não, eu fico tranquila, porque eu entendo que ele sabe porque está dizendo não, tal. Mas no começo da minha fé, até com Deus não era fácil, porque eu ficava brava. Como não? Como que eu percebo que não é isso, né? E a mesma coisa com o marido, porque é uma coisa que eu postei até um corte aí já faz um tempinho que a Bíblia diz que Jesus é o cabeça do marido. Então, se você está tentando lidar com algum assunto com ele e não está tendo um bom resultado, não está tendo uma boa resposta, fale com Jesus, gente. Jesus é o cabeça dele. É como nós, é aqui, daqui que vem todos os comandos para o corpo, né? É de Jesus que vem o comando sobre o coração do seu esposo. Então, se você vê que a coisa está indo numa direção, das duas umas, ou você está completamente fora, você não entendeu o que Deus está fazendo, e se realmente tiver ali no coração do seu esposo uma dificuldade de entender algo que o próprio Deus quer mostrar para vocês como casal, Deus vai falar com ele. É. Deus Agora, vai falar, porque Jesus é o cabeça deles, né? você está falando isso, me veio a passagem de Abigail, né? Os servos de Davi vai lá pedir para Nabal comida, falou, oh, proteger seu rebanho, estou aqui, né? Pede comida para ele. E ele nega essa comida. E aí os servos vão até a esposa. E a esposa, rapidamente, pensando na posição de submissa, mais governante, né, que governa a sua casa, ela sabia o que ela tinha, o que ela podia dispor ali. E ela vai rapidamente consertar isso diante de Davi. E vai lá com a comida, com tudo preparado.
ela, e com uma palavra sábia, que desmonta ele, né? Imagina um homem tão tolo diante de uma mulher tão sábia. O quanto que essa mulher precisava se conter ali, né? Diante de toda a influência dos funcionários. Né? Ele dá uma ordem e fala, e aí, o que você pensa? Aí ela, né, sabiamente fala, faz o que ele mandou. Só que ele faz uma festa, ele fica bêbado ali, mas no outro dia o que que ela faz? Ela conta para ele o que ela fez. Ela não ficou escondido, né? Ela não fez escondida e ela não foi submissa. Ela conta para ele. E 10 dias depois, ele morre. O Senhor tira a vida dele. Aí nós pensamos, meu Deus, quanta sabedoria dessa mulher. E olha a mão de Deus. É. Mas uma mulher completamente alinhada com a palavra de Deus, completamente alinhada com o Senhor. E Deus veio e interveio na causa Simone, dela. eu fico pensando, né, que por quantos anos essa mulher precisou usar a sabedoria que Deus dava a ela, meio que escondida por trás, né? Porque eu acredito que ela não ficava confrontando ele, porque se ele foi tão tolo para reagir assim com Davi, você imagina que ele era dentro de casa. É, E, infelizmente, nós temos muitos modelos desse aqui no Brasil e também fora, não é? é verdade. Então, você vê que parece um contraste, né? O nível de sabedoria dessa mulher e o nível de tolice desse homem. É, Porque quando ele morre, às vezes eu fico pensando nisso. Quando ele morre, foi livramento para ela. Foi foi Deus libertando ela dessa dessa prisão, aliança, né? dessa aliança. Dessa aliança, porque somente através da morte que ela poderia sair fora dessa aliança. E Deus libertou ela, deixou ela livre, né? Com toda a riqueza, com toda a herança. Que E depois passou tudo para Davi, né? Olha que coisa. O cara é, não quis dar um pouquinho de comida para ele, para os é homens dele, verdade, é ficou com toda a herança dele, ficou com tudo que ele tinha, porque quando ela fica com Davi, quando ela se casa com Davi, o Davi fica com a herança dela. é verdade, é verdade, né? Então, melhor você, né, ceder ali do que, né, como se diz, é melhor obedecer do que sacrificar, né? E toda a palavra de Deus, ela transita nessa questão do obedecer, né? Do se sujeitar. E isso, enquanto nós somos mais novos, para muitos de nós, isso é muito difícil, né? O ego, o orgulho, muitas vezes a ganância, a soberba, são coisas que estão gritando dentro de nós. E a gente não sabe muito bem como dominar. Se a gente não tem uma instrução, a gente não sabe como dominar isso. Então, eu quero ter, né? Eu quero ser, eu quero conquistar. Mas até onde isso é saudável? Até onde isso é algo, né, de um orgulho ferido, né, uma situação que você sofreu ali, você quer mostrar para o outro. Muitos chegam nesse lugar com o desejo de ajudar o outro. Né? Esse final de semana a gente teve uma palestra de um irmão, ele é pastor, ele é embaixador do iFood. E ele conta a história dele. Quando ele tinha 12 anos, ele pediu uma chuteira pro pai dele. Ele falou que a chuteira custava R$ 200. E o pai dele não podia comprar aquela chuteira. E ele falou que depois daquele dia, aquilo foi um marco para ele. E dali para frente, ele não iria pedir mais nada, mas ele ia conquistar. Ele falou que ele catou papelão, ele trabalhou com isso, trabalhou com aquilo. Ele fez muitas coisas, muitas coisas. E aí ele foi trabalhar entregando comida. Então ele falou que ele faliu muitas vezes, mas ele era servo do Senhor.
E até uma das perguntas que fizeram a ele, o irmão falou assim: você é formado no quê? Você tem faculdade? Ele falou: não. Minha faculdade é de oração. Eu passei 6 anos naquele monte lá de Guaianazes, orando e buscando a Deus. Ele falou, mas eu não fiquei só na oração, eu tive a ação. E ali ele falou assim, olha, tudo que eu sonhei, que eu pensei, Deus me deu. O meu sonho hoje é ter um avião. Meu Deus, o cara não podia ter uma chuteira. Deus deu para ele. E ele viaja, né? Viaja aí, ó, assim, vai visitar as Deus deu o avião empresas. para ele? Não, ele não tem um avião. De tudo que Ainda. ele. Ainda, né? E servo do Senhor, fiel ao Senhor, mas. Então ele vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para onde, vai para onde. E assim, Deus fez dele. E aí ele falou assim que ele morou em, acho que 13 casas. Morou de favor, morou de aluguel, muitas dificuldades. Aí ele falou que um dia um irmão no culto falou para ele que que o número de casas que um dia ele morou é o número de casas que Deus ia dar para ele. Ele falou, Deus já me deu. E aí ele foi falando, né? Deus fez, Deus fez, Deus fez. Ele falou, agora, dos meus sonhos, falta o avião. Poxa, que bênção, que bênção. Então, quando Deus quer, né? Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor faz. Mas o duro é você ser fiel ali na luta. Ele falou que ele morava de favor e tinha que desocupar a casa na segunda-feira. No sexta, sábado, domingo era festividade da igreja, inauguração da igreja. Então ele foi, sexta, sábado e domingo. E precisando fazer a mudança na segunda-feira. Aí ele foi numa imobiliária e pediu para alugar um apartamento. E a mulher queria o depósito de 3 meses. E ele pediu para ser o depósito de 1 mês. Aí o cara falou, não, ela não vai fazer. Ele falou assim, mas você falou com ela? Ele falou, não, mas ela não vai fazer. Ele falou assim, eu posso te pedir uma coisa? Conversa com ela. Aí ele conversou com ela e ligou para ele. Falou assim, olha, incrivelmente ela aceitou. Ele falou assim, eu preciso mudar na segunda-feira, mas eu só posso te dar esse valor na segunda-feira. Ele falou, então tudo bem. Segunda-feira, 9h30. Aí ele falou, foi sexta, sábado, domingo. Nada, não aconteceu nada. Consultou a conta dele, o dinheiro não estava lá. Aí ele falou que acordou, a mulher dele foi trabalhar na segunda-feira de manhã e ele ficou em casa, orando. Levou a filha na creche e ficou orando. Porque eles trabalhavam com comida e queimou os 4 micro-ondas que ele tinha, então ele não dava mais para trabalhar. Aí ela conseguiu um emprego e foi trabalhar. E ele que dobrou o joelho e falou: Senhor, o que eu faço? Eu estou esperando esse dinheiro, né, para eu poder ir lá alugar a casa. Aí ele falou que era 9h28, o primo dele ligou para ele, falou para ele, olha, eu estive lá na inauguração da igreja, eu quero fazer uma oferta. Aí ele falou, te passo o número da igreja, a conta da igreja. Ele falou, não, eu quero fazer uma oferta na sua vida, é para você. Aí passou a conta, era o valor que ele precisava, era 900. Aí ele falou, eu não sei se era 950, 930, ele fez 950. Quando chegou na imobiliária, o cara falou assim, então tá bom, vamos no cartório, vou levar você no cartório. Chegou no cartório, fez lá a documentação, falou, só que você que paga. A documentação, acho que a cópia da chave, e foi os R$ 50. Aí ele pegou a chave e mudou naquele dia. Ele falou, eu confiei no Senhor até o fim, porque eu coloquei uma palavra, eu falei, Senhor, é o Senhor que vai fazer isso. Aí ele falou, hoje eu vivo um milagre, mas eu fui provado para ser É, aprovado. E é o que nós estamos falando aqui, né? Por conta do caminho que você escolheu, hoje Deus te chama para proclamar esses valores, para levantar isso
dentro do coração das mulheres, né, para ser um modelo do reino de Deus. Mas, primeiramente, você precisou viver isso, né? O ônus e o bônus de, de toda essa, de tudo que a palavra de Deus diz a respeito de obedecer, de ser submissa, né? De ser fiel, de ser idônea, porque hoje em dia, né, há um conflito entre o casal, se separam, né? E nós tivemos que administrar e temos que administrar muitos conflitos ainda hoje. Buscando de Deus, diante dessa situação, qual é o meu lugar? E quando verdadeiramente nós buscamos o Senhor nos responde. Muitas vezes o Senhor nos honra, intervém, como o Senhor interveio no caso de Abigail, mas muitas vezes o Senhor diz, né? Engula a desonra, se submeta, né? Espere, peça perdão e assim nós prosseguimos dentro disso. Então, Verdade. não é que se tornou mais fácil, mas a gente aprendeu o caminho, né? De desconstruir, deixar Deus edificar em nós, plantar em nós os valores do reino. Então, parece que é mais fácil, mas houve muitos conflitos e muitas dificuldades conosco mesmo, né? Muito mais conosco do que ao redor. Porque muitas vezes você pensa assim, eu fico pensando, né? Você tem uma noiva prestes a casar. Quais são os sonhos? Quais são os desejos? E o que talvez não saia como ela sonhou. E quando você para e pensa, você fala: nossa, eu sonhei tão alto e eu podia tão raso, mas o Senhor me fez voar. O Senhor nos fez voar em muitas situações. Porque quando a gente tira os olhos de uma referência e coloca os olhos em Deus e em nós, nós podemos ver quanto que Deus nos fez alcançar, voar. É quando você olha para a sua própria história, né, para a sua própria família, você fala: nossa, olha o que Deus fez. Então isso é maravilhoso. Eu lembrei daquele texto, né? Também lá de Jeremias, né? Capítulo 29. Pois eu pensei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês esperam, né? É interessante que isso que você falou, eu sonhei tão alto, mas podia tão raso, e o Senhor me fez voar. É exatamente isso, quando você submete a sua vida ao controle de Jesus, você pode até ter sonhado coisas altíssimas, que nem fazem parte, talvez, daquilo que Deus planejou para você, mas os sonhos de Deus, o que Ele tem para você, quando você permite que Ele traga luz, que Ele revele isso para você e você se permite vivenciar isso, você vai voar. Você vai voar. E isso é em qualquer contexto. É contexto financeiro, é contexto familiar, é contexto de relacionamento conjugal, é vida pessoal, individual. Em todos os sentidos você vai voar. Porque Deus não pensa nada raso, Deus não pensa nada superficial. Tudo que Deus pensa é para o nosso bem. Tem um propósito de edificar a nossa vida e também de nos levar a ser felizes, né? Porque Jesus também falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não falava de uma vida medíocre, de uma vida tão sofrida que não tem nenhum prazer, nenhuma alegria em nada. Então, eu entendo assim que, mesmo quando a gente entra num relacionamento conjugal, num casamento com muitos sonhos naturais, humanos, né, fundamentado na cultura desse tempo, tal, mas quando você tem um encontro com Jesus,
E se você se permitir, Deus vai trazendo um alinhamento desses seus sonhos, desses seus pensamentos, É aquilo que verdade. está no coração dele. E realmente você vai voar, você vai ser bem-sucedido. No final da história vai dar tudo certo, né? É Quando verdade. você permite, quando você se sujeita, né? Porque você também falou sobre é melhor obedecer do que sacrificar, né? A gente lê isso lá em Samuel, né? Que Samuel fala isso para Saul, melhor obedecer do que sacrificar o seu casamento. Melhor obedecer do que Sim, sacrificar suas finanças. é Melhor verdade. obedecer do que sacrificar a paz do casal. É verdade. É verdade. Tudo isso faz muita diferença na nossa vida diária, comum, em família, né? Quais são os sonhos? Você estava falando, pastor, e eu estava pensando, meu, qual o meu sonho? O meu sonho é construir uma família que seja edificada em Cristo, que não se abale quando vier as tempestades, que eles permaneçam firmes, leais. Eu já estou da metade do caminho para o fim já, né? Porque meus filhos já são adultos. Mas qual é o seu? Você que está aqui na live com a gente. Você que vai estar assistindo depois esse vídeo. Quais são os seus sonhos? Em que momento dos seus aí você está na sua vida? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Quanto você ainda pode trabalhar por esses projetos? Eu não sei, para mim, pastora, e você também que já tem filhos adultos, apesar de você ter uma adolescente, a gente que já está do meio do caminho para o fim, a minha construção agora, ela está na área de aconselhar, de interceder. Eu não, a minha ação agora é nesse lugar. É, Mas você eu já sabe, estive um dia lá no começo que eu precisei começar desde o alicerce. Uma edificação desde os alicerces, colocar os fundamentos e ir ali trabalhando, trabalhando, né? Então hoje já tem um prédio aí construído, né? Mas quais são os seus sonhos? é, você sabe que eu tive uma fase, eu achei que eu ia morrer. Aí eu fiz uma carta para minha irmã para cuidar do meu filho. Só tinha meu filho. Hoje eu acredito que talvez fosse uma crise de ansiedade, junto com depressão, meu coração disparava, uma situação que a gente estava enfrentando. E eu tenho essa carta até hoje. Ela nunca mostrei para ninguém, mas tá lá, tá guardada. E aí, uma coisa que ficou dentro de mim, assim, temor do Senhor, o temor do Senhor. Então, eu sempre, a minha pauta era o temor do Senhor, que o temor do Senhor guardasse o coração do meu filho. E aí, hoje, né, eu vejo o fruto disso. E eu penso, né, naquele tempo foi uma aflição gigantesca. Mas como é poderoso, né? Como tem poder a nossa palavra, né, lançada ali em fé. Eu falei, Senhor, o que a gente pode deixar, né, pastora? Você deixa um bem, ele deprecia, o seu próprio filho pode perder aquilo, né, que você demorou anos para conquistar, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se ele estiver com Verdade. o Senhor, ele está bem, bem guardado. E aí, com a minha filha, na fase do meu filho, 7, 8 anos, que foi essa idade que eu tive isso, não tive essa crise. Mas, qual é? Eu posso morrer. Eu tenho uma amiga muito querida e ela partiu. Né? Ela deixou 4 filhos, 3 na idade ali de adolescente. E eu acompanhei muito ela. E esse foi a missão dela, que os filhos dela amassem ao Senhor, dependessem do Senhor, crescendo no Senhor, porque, de fato, diante da eternidade, né, nós sonhamos as coisas daqui, da terra, mas diante da eternidade, o que é de valor, de real valor? É a salvação, é uma vida com Deus. Porque ninguém pode te dar aquilo que Deus pode. Né? É Deus pode te verdade. curar.
O dinheiro não cura, muitas vezes a medicina não cura, mas o Senhor pode curar, né? O Senhor pode te dar um conselho, fazer tantas coisas conosco e, e que os nossos filhos tenham isso, vejam isso, creiam nisso e dependam disso. Então, a nossa, realmente, um dos maiores sonhos é que eles sigam. Você falou de legado e ficou, desde segunda-feira isso ficou, né, repercutindo. É engraçado, né? A gente pega uma palavra e aquela palavra, Deus começa a trabalhar isso dentro da gente. É isso, é o legado. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E a gente pode fazer isso sem dinheiro, né, pastora? Em qualquer lugar, que é plantar isso no coração deles. Eu visualizei uma coisa. A gente vai tomar banho, né? A gente pensa mil coisas. Eu visualizei, porque foi uma fala, né? Nossa, ali na segunda-feira, nossa reunião. Um terreno e as pessoas jogando lixo e construindo, invadindo aquele terreno. O que é esse terreno? É a mente dos nossos filhos, que está sendo ali. As redes sociais, os influenciadores, as mídias estão influenciando em todo o tempo. Qual o poder de influência sua? Qual o seu poder de influência? O quanto você está influenciando, o quanto os jogos, né, as mídias, os influencers estão influenciando. E aí você começa a falar assim, olha, eu tô numa concorrência forte. Só que mesmo dentro dessa concorrência, né, sendo meu, eu tendo autoridade, eu vou muitas vezes precisar fazer o quê? Arrancar, desarraigar, arruinar, despedaçar aquilo que já está sendo plantado lá dentro. E aí, na segunda-feira à tarde, eu estava com a minha sobrinha, com a minha filha, fui atrás do meu sobrinho no Serete lá e tava uma galerinha, uns adolescentes. E eu fiquei conversando com um menino, 15 anos. E vendo os conflitos dele, as aflições que ele tem, sabe? Diante dos bullying, das dificuldades que ele enfrenta. Eu falei, meu Deus, olha isso. Esse terreno já está tão cheio de tranqueira. Pensa, aí, né, os pais trabalham, ele estava lá, foi de ônibus, ia para o shopping, depois do shopping ele ia para casa de ônibus sozinho. Eu falei, sério, filho? Sua mãe deixa você andar de ônibus sozinho? Ele falou, deixa. Eu falei, ai, que bom que sua mãe confia em você. Mas meu coração assim na mão, eu falei, meu Deus do céu. E ele tendo que lidar com as adversidades, porque ele tem um déficit em duas áreas lá e as crianças fazem muito bullying. Aí ele falou assim: o que eu aprendi é que eu tenho que deixar. Ele falou: não posso ficar bravo. Então ele falou: eu tenho que me conter, porque senão eu não tenho relação com ninguém. Aí ele falou Meu Deus. que quando ele foi para essa escola, ele não tinha amizade com ninguém, porque ele ficava bravo com o bullying, sabe? Então, quando ele reivindicava alguma justiça, alguma coisa, eles isolavam ele. E quando ele aprendeu a lidar com isso, primeiro dentro dele, depois fora, ele começou a ter um ciclo de amizade, sabe? Mas ele falou, isso ainda me dói muito. Não é bacana. Tem coisa que não me dói mais, que eu não ligo mais. Eu falei, 15 anos. Meu Deus. 15 anos. E aí a gente fica pensando nessa questão do legado, né? Quando nós pegamos a palavra de Deus, oramos, ensinamos, a gente está dando o que para eles? Ferramentas, né? Dando armas, dando escudos, ensinando eles a eles mesmos arrancar, né? E plantar dentro deles aquilo que é de valor eterno. Então, há um grande desafio, né, para nós em, né, principalmente naquilo que Deus te confiou, a abrir os olhos dessas mulheres para isso, né?
porque isso se constrói dentro do casamento. É desafiador, né? É desafiador para todos nós, né? Para as nossas, pessoalmente ali, na sua casa, na sua realidade, é desafiador, mas não estamos sozinhos, né? Deus está conosco. Então, vamos, né? Vamos confiar e não vamos abrir mão daquilo que Deus confiou para nós, né? O que Deus colocou nas nossas mãos, as oportunidades que a gente tem. Eu, de verdade, ainda, se eu pudesse voltar atrás do tempo, eu voltaria, faria tudo mais profundo ainda. Eu trabalharia mais ainda em favor desse legado, né, que a gente está construindo, porque tem as suas fases, tem as suas oportunidades e tem fase que não volta mais, que você não vai conseguir mais tocar naquilo ali, só Deus. É. E graças a Jesus que a gente tem esse acesso, mas assim, eu acho que a gente devia viver isso com muito mais intensidade, essas oportunidades com a família, com os filhos, no casamento, porque tudo passa muito rápido, Muito rápido. né? Daqui a pouco eles vão embora, eles vão cuidar da vida deles, nós estamos juntos, mas a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe quando Deus vai recolher alguém, É. E não é? às vezes a gente fica assim, como a gente não vê, pensando na questão da semeadura, sabe? Quando a gente não vê aquilo brotar, você pensa assim, nossa, não deu certo. Mas em Deus não é verdade. Porque aquilo que você não viu, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar naquela semente. Então, é nós, aqui na nossa mente, a gente pensar aqui em todo o tempo, é uma oportunidade de você semear, de você fazer algo, né? E não pensar somente no resultado. Na verdade, hoje, nós que já percorremos a metade do caminho, mais vale a pena semear do que ver o resultado, não é? Porque a gente não sabe quanto tempo. Então a É, gente vai confiar naquele que nos fez a promessa, que é o Senhor, e a gente vai semeando, vai semeando. E às vezes quando a gente erra, né? Porque às vezes a gente põe o pé na jaca. a gente erra, A com gente, certeza a gente a sempre gente, erra. Querendo acertar às vezes, né? Muitas vezes querendo acertar, mas a gente erra. meu Deus do céu. Você fala, meu, eu não acredito que eu fiz isso. Aí você fica com raiva de você, né? Porque você fala, meu, eu não precisava ter feito isso. Se você está sendo assistida. E É, aí você se arrepende diante de Deus, se conserta com aquele que você errou e vai lá no outro. Fala assim, olha, é ali, aquilo ali que eu fiz está errado. Eu me é, arrependo, né? Eu não sou perfeita, mas eu preciso reconhecer. Porque isso também faz parte da nossa jornada, né? Quando, como Sara, que deu a ideia errada, né? Deu um conselho errado, uma instrução errada para o marido, mas depois ela deu a outra certa. Deus não desprezou ela. Dentro dos heróis da fé, ela é a única esposa que é citada, né? Dizendo como que ela honrou o marido dela, né? Como ela foi submissa ao marido e como ela criou o filho dela. Pensa, a única esposa ali, né, na galeria dos heróis da fé é a Sara. Mas ela errou. E às vezes a gente erra. Mas e quando a gente erra, tem uma solução. Se arrepende, se pede arrepende. perdão, resolve, acerta. É, Né? Até quando a gente erra, tem uma saída. O problema é quando a gente erra e não admite, não reconhece e continua seguindo em frente. Isso dentro da casa, isso com a família, isso é um problema. Porque os filhos é, estão assistindo, eles estão vendo tudo, né? é, Eu falo, é o BBB da vida real, gente. O BBB lá que aparece lá naquela emissora é fichinha perto da vida real.
que os É. anjos estão todos assistindo, né? Uma nuvem de testemunha que estão nos assistindo. O que está E, sendo escrito sobre nós lá, né? e é Nos engraçado, livros. né? Que o que eu percebo, porque eu tô aqui numa saia justa. O meu silêncio fala, porque se você ficar muito quieto, o que que foi? O que que foi? O que que foi? Né? Assim como que se você está cantando e está muito alegre também, né? Eles querem saber. Mas eles leem o gesto, as expressões, e eu sou muito expressiva, né? Então, eles fazem uma leitura. Aí minha filha fala, mamãe, é isso e isso. Quem te falou? Por quê? Porque eles nos leem, é muito engraçado. É. Então é o BBB mesmo. Pastora, que delícia esse tempo, né? Nós vamos ter que encerrar, que já estamos aqui a 1h20. Que delícia, meu. Dava para ficar ainda bastante tempo papeando, conversando, falando desses assuntos. Eu queria te agradecer, né? Talvez muita gente aqui não saiba, mas a pastora Simone, ela é assim tímida, ela é mais quietinha na dela, então eu imagino como é desafiador quando eu É, faço essas doideiras é de convidar verdade. ela para falar comigo aqui nas lives, mas ela, né, sempre tem me ajudado, tem me honrado aí, né, pastora, muito obrigada por sendo aí, recebendo que você concorde aqui comigo, né, porque foi uma bênção e nós pudemos, assim, abordar tantos assuntos, né, fomos até profundo nos assuntos que a gente falou.